Olá, amigos da TV Atualidades de Direito, tudo bem? Estamos aqui com a professora Regina Beatriz, que irá comentar um pouquinho para a gente sobre a recente decisão do STJ, segundo a qual um pai deve indenizar a filha por abandono afetivo. A professora Regina Beatriz é advogada, mestre e doutora pela USP, é professora de especialização da FGV, é professora da Escola Superior de Advocacia da OAB São Paulo e presidente da Comissão de Direito de Família do IASP. Olá, doutora, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo certinho. Professora, o que vem a ser abandono afetivo? Muito importante sua pergunta, Anderson, porque abandono afetivo não é falta de amor, não é falta de afeto. Abandono afetivo não é referente no plano jurídico a questões sentimentais, a questões inatingíveis pelo direito. Abandono afetivo é descumprimento do dever de ter o filho em sua companhia e de educá-lo. Abandono afetivo é descumprimento do dever de cuidar do filho, de visitar o filho, que é muito mais do que um direito, mas um dever que os pais têm quando não têm a guarda do filho, ou as mães quando não são aquelas que guardam o filho. Ou seja, o genitor que não tem a guarda do filho tem o dever de cuidar, de ter o filho em sua companhia, de educá-lo, enfim, de cumprir todas aquelas obrigações que estão dispostas no Código Civil. Já no Código de 1916 estavam previstos os deveres dos pais perante os filhos e no Código de 2002 esses deveres se repetem, especificamente no artigo 1634 do novo Código Civil. Também o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê esses deveres, os deveres dos pais para com os filhos, de assegurarem o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social do filho menor. E, portanto, são deveres jurídicos. O descumprimento desses deveres, que tem uma natureza objetiva e não subjetiva, como são as questões sentimentais, leva à possibilidade de condenação daquele que abandona o filho, que não cuida do filho, no pagamento de uma indenização por danos morais e ou materiais. E relevante acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido agora no dia 24 de abril de 2012, relatado pela eminente ministra Nancy Andrighi, colocou esta questão nos seus devidos termos. Colocou essa questão da responsabilidade civil nas relações entre pais e filhos no âmbito jurídico, descartando todas aquelas indevidas colocações que geraram, inclusive, o não acolhimento da tese da responsabilidade civil em acórdão anterior, proferido no ano de 2005, quando o Superior Tribunal de Justiça não pôde acolher a tese da responsabilidade civil nas relações entre pais e filhos, já que o fundamento daquela ação promovida que deu depois origem àquele recurso especial, que eu vou até dizer o número, é o número 757.411, Minas Gerais. Naquele acórdão anterior, relatado pelo ministro Fernando Gonçalves, não havia como acolher a tese da responsabilidade civil nas relações entre pais e filhos, porque a causa de pedir foi erroneamente colocada como falta de amor, como se o pai tivesse o dever de amar o filho. Amar não é dever, amar não é direito, portanto, o descumprimento de aspas, dever de amar, não pode gerar nenhuma indenização, não é um ato ilícito. Então, a equivocada causa de pedir daquela ação anterior que deu origem àquele acórdão proferido no ano de 2005, levou a um afastamento pelo Superior Tribunal de Justiça
da possibilidade deste pai ser condenado no pagamento de uma indenização. Já neste outro acórdão, agora, do dia 24 de abril de 2012, a ministra Nancy Andrighi coloca as questões de uma maneira acertadíssima, já que o fundamento da ação foi melhor colocado. O fundamento da ação foi colocado no sentido de abandono moral, abandono material, que até pode ser chamado abandono afetivo, mas que diz respeito aos deveres dos pais para com os filhos. E não há afeto, sentimento, questões subjetivas que abririam uma vala enorme e que todos poderiam dizer que são ou não são amados. Como é que um tribunal pode avaliar se existe ou não existe amor? Isso é impossível, Anderson. Agora, se existe ou não existe cuidado, se existe ou não existe a presença do pai, né, na educação do filho, isto é possível avaliar. Isto é dever jurídico. E aí reside a grande valia deste acórdão, que foi proferido no recurso especial, este agora do dia 24 de abril de 2012, eu vou citar o número 1159-242, da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, a relatora ministra Nancy Andrighi. Então, professora, a gente já pode dizer que existe um dever de indenizar quando houver recusa no reconhecimento da paternidade? Também a pergunta é muito relevante. No caso julgado agora, no dia 24 de abril de 2012, pelo Superior Tribunal de Justiça, o pai havia se recusado a reconhecer a paternidade e a recusa foi forçada. Vê-se no acórdão que, ao que parece, a condenação foi feita em relação ao abandono moral e material, mas foi referida também no acórdão a recusa em relação ao reconhecimento da paternidade. Então, não propriamente sobre o acórdão, mas em relação à tese da reparação de danos pela recusa injustificada ao reconhecimento da paternidade, desde o ano de 2000, eu defendo essa possibilidade de aplicação dos princípios da responsabilidade civil nesses casos. A recusa precisa ser efetivamente injustificada. Por outras palavras, não é que o pai não possa se recusar a reconhecer um filho. Se ele tiver dúvida, ele não reconhece e realiza o exame de DNA. Se não for possível a realização desse exame de DNA, ele pode inclusive ser demandado numa ação de investigação de paternidade. Quando realizado o exame de DNA, será então constatado, desde que esse exame seja realizado nos seus devidos termos, né, e não fique sujeito a uma impugnação pericial, será então verificada a paternidade ou não. A partir daí, a continuidade da recusa em relação ao reconhecimento da paternidade pode gerar indenização. Repito que isto eu defendo desde o ano de 2000, num artigo publicado na Revista de Direito Privado, da Revista dos Tribunais, no primeiro volume desta revista. Esta questão do descumprimento dos deveres dos pais para com os filhos, em termos, inclusive, gerais, né, desde o seu nascimento ou pela adoção, né, isto também está colocado no acórdão. Né? Repito, o acórdão da ministra Nancy Andrighi enfoca muito mais a questão do abandono, ou seja, depois do reconhecimento, o descumprimento dos deveres dos pais perante os filhos, deles cuidarem, de terem os filhos em sua companhia, educá-los. Mas a ministra também, neste sentido, sabiamente, colocou a questão, né? Ser pai, né, envolve uma série de obrigações, e dentre essas obrigações está a do reconhecimento da paternidade. Muito bom, professora. No comecinho da nossa entrevista, a senhora falou em dever de cuidar. Existe um conceito para dever de cuidar? O que é esse dever de cuidar? Consta uma frase lapidar neste acórdão, proferido em 24 de abril de 2012, relatado pela ministra Nancy Andrighi, que diz o seguinte: amar é faculdade,
cuidar é dever. Como disse no começo desta entrevista, amor é sentimento, não é dever nem direito. Cuidar é dever de ter o filho em sua companhia e educá-lo. É dever previsto no ordenamento civil. É dever de natureza objetiva, cujo descumprimento, se gerar danos morais e ou materiais, pode obrigar um pai a pagar a indenização cabível. Muito obrigado, professora. Uma última pergunta. Como uma decisão judicial pode surtir efeitos em relação a danos ocorridos pelo abandono do filho? A pergunta também é muito relevante, já que a natureza da decisão judicial que reconhece a paternidade é uma natureza declaratória, não é uma natureza constitutiva. A decisão de reconhecimento de paternidade declara a existência da relação de filiação. Declara a existência dessa relação, portanto, desde a junção dos gametas masculino e feminino, com a fecundação e a formação gestacional do filho. Portanto, desde então, desde aquela junção do gameta feminino com o gameta masculino, com a formação de um ser humano, existem os deveres do pai perante o filho. É por isso que a decisão judicial, ela não simplesmente constitui a paternidade, não é o magistrado que cria, que constitui a paternidade, é outro sim, são outros sim, o pai e a mãe que o fazem, e essa decisão surtirá efeitos, portanto, retroativamente, exatamente em razão dessa natureza declaratória. E isto também é muito importante acentuar, já que julgado, proferido anteriormente em tribunal estadual, chegou a negar a possibilidade de indenização porque a sentença não teria natureza declaratória e teria natureza constitutiva. Reitero, é indiscutível que a natureza é declaratória. E a título de exemplo, quantos filhos são reconhecidos depois da morte do pai, gerando direitos sucessórios? Pois bem, isto ocorre por quê? Porque a natureza desta sentença, que reconhece a paternidade, inclusive após a morte, é declaratória e retroage nos seus efeitos, é chamada decisão ex tunc. Ok, professora, muito obrigado. A TV Atualidades do Direito agradece e espera nova participação assim que surjam notícias importantes do mundo do direito. Ok? Muito obrigada pela participação. Estarei sempre à disposição da TV Atualidades.